Continuando com o nosso tema sobre justificação. Eu acredito que é um dos temas mais interessantes na Bíblia, porque é um tema que mexe com a questão jurídica no reino de Deus. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E conhecendo o reino de Deus, que é o que vem quando se aceita o Evangelho, e conhecendo a justiça que rege o reino de Deus, então isso abre as outras portas, isso abre as outras possibilidades. Portanto, conhecer, estudar detalhadamente sobre a justiça de Deus nos faz ver como é que funciona o reino e como é que funciona o mundo espiritual em si ao nosso favor ou em nossa contra. Quando um cristão está estudando a justiça de Deus, é como que ele estivesse estudando o Código Civil brasileiro, para saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Neste caso, nós estamos estudando os nossos direitos dentro do reino de Deus, aquilo que nos pertence, aquilo que é nosso, aquilo que vai nos beneficiar. Portanto, eu invito vocês a que se envolvam neste tipo de conhecimento e não só vocês vão viver isso, vão experimentá-lo e vão passar para as suas igrejas, vão passar para o povo, para que eles saibam que Deus aceita as pessoas pela sua fé, não pela sua conduta. A conduta é regulada posteriormente através do conhecimento. Quando se cresce em conhecimento, se cresce também em melhoria social, moral, familiar e em outras questões. Desta vez nós vamos falar sobre os benefícios da justificação. Além do que falamos anteriormente, que a justificação nos livra dos pecados do passado, dos pecados presentes, e ainda nos protege contra os pecados do futuro, ela tem outros benefícios mais profundos, mais grandiosos e poderosos em relação ao reino especificamente. Há um texto-chave que eu quero ler com vocês, que está na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, onde se nos diz que todos aqueles que receberam a graça de Deus e receberam o dom da justiça, eles reinarão em vida. Repito o texto: todos aqueles que receberam a graça de Deus e aceitaram o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Duas coisas que eu quero que vocês comecem a entender. O reino de Deus não é o mesmo evangelho. O evangelho é conhecido como o evangelho do reino. Está em Lucas capítulo 16, versículo 16. O evangelho é a porta, o evangelho é a salvação. O evangelho capacita o homem para viver o reino. O evangelho que contém a salvação se consegue pela fé, se entra pela fé. E o reino também é adquirido pela fé, mas ele exige alguns requisitos a mais, que é aí onde entra a questão da conduta, do comportamento, entre outras questões. Pois bem, a primeira vantagem, o benefício da justificação é que ela nos permite reinar em vida, segundo Paulo. Muita gente pensa que o reino de Deus é para ser adquirido após a morte. Mas não, ele diz que o reino é em vida. E ele está inserido, ele faz parte da aceitação de Cristo Jesus. É por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de você. Não. Não é pelo que você faz. Não é pelo que você fala. É pelo que você crê. Quando você decide que Jesus é a sua justiça, é a sua vida,
é o seu prazer, é a sua salvação, é a sua santificação, é a sua justificação, você está entrando pela porta do reino e está próximo a ser um forte candidato para reinar com autoridade e domínio de Deus nesta terra. É isso que encontramos em Romanos 5:17. Mas há um texto mais forte, mais consistente ainda, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, onde o escritor, possivelmente Paulo, ele disse que nos foi dado um reino, e esse reino é inabalável, é um reino permanente, é um reino eterno. Só que no texto ele especifica e diz que para manter o reino, primeiro tem que manter a graça. O reino se firma dentro do indivíduo, se firma dentro do cristão, enquanto ele mantenha, retenha, proteja dentro de si a graça. E é propriamente a graça a que gera a justificação. Então, há uma coordenação entre os dois textos. Você pode ler os dois textos e vai ver claramente. Hebreus 12:28, que afirma que se nos foi dado um reino, esse reino é inabalável, só que ele diz, portanto, como vocês receberam esse reino, então devem reter a graça, porque o reino é produto da graça. E a graça é alcançada por meio do evangelho. Só que na graça está contida a justificação. E é por isso que em Romanos 5:17 diz que os que receberam a graça e aceitaram o dom da justiça, o dom é porque a justiça é gratuita, segundo Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente. Então, como a graça gera a justiça, no ato em que você aceita que você é justo, porque lhe foi imputada a justiça de Cristo, você se faz, então, herdeiro do reino. E esse reino vai permanecer em você enquanto você aceita a justiça de Cristo que está em você. Ok? Então, não é questão de conhecimento humano, não é questão de posicionamento, não. E uma coisa gera a outra. Agora eu quero ler junto, como você pode me acompanhar com sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 8. Gálatas 3:8. E vamos ver claramente o que o apóstolo quer nos transmitir. Ora, tendo a justiça previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Qual foi a doutrina que Abraão viveu? Foi o evangelho. E no evangelho, ele foi justificado. Isso não é emocionante? Não é bom saber isso? Que Abraão, ele foi o primeiro crente, o primeiro cristão justificado pela fé. E a fé gerada em Abraão terminou gerando a igreja. Então Deus preveu que os gentios, nós, seríamos justificados pela fé. Por isso, então, ele anunciou o evangelho a Abraão, para que Abraão recebesse o evangelho, fosse salvo pela fé e fosse justificado pela fé através do evangelho. Por isso é que você e eu alcançamos a justiça de Deus. Não porque mudamos a nossa natureza humana. É porque mudamos, é porque aceitamos o evangelho. Ok? No versículo 7, está muito lindo esta escritura. Diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Todos os que foram justificados pela fé, todos os que aceitaram a fé, ou todos os que aceitaram o evangelho, eles são filhos de Abraão.
por meio da fé. A fé trouxe à existência a justificação, e essa justificação nos faz filhos de Abraão. Portanto, se você é filho de Abraão, é herdeiro da promessa. Já vamos ler mais na frente. No versículo 9, diz: de sorte que os que são da fé são benditos ou abençoados com o crente Abraão. Você é da fé? Você é cristão? Você aceitou a Jesus pela fé e aceitou a justiça dele? Você aceitou que você é justo por meio da fé contida no Evangelho? Então você é filho de Abraão. E você não é só filho de Abraão. Não, você é abençoado, você é bendito juntamente com Abraão. Outra coisa interessante, encontramos no versículo 29 de Gálatas 3, onde diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como é que eu posso ser de Cristo? Eu sou de Cristo precisamente quando eu aceito o Evangelho. O Evangelho vai gerar a graça vai gerar a justiça de Deus, e isso me faz filho de Abraão, isso me faz herdeiro de Abraão, ou me faz herdeiro da promessa. Que promessa? A primeira promessa que Abraão recebe é o Espírito Santo. Se você aceitou a justiça de Deus pela fé, você é herdeiro do Espírito Santo. Paulo pergunta aos Gálatas no versículo 1: ó Gálatas insensato, vocês receberam o Espírito por causa de ter ouvido a lei, ou vocês receberam o Espírito Santo porque vocês receberam o Evangelho por meio da fé? Já esqueceram isso? Veja, meus irmãos, estamos certos que o tempo, as situações têm obrigado as igrejas, aos povos, às nações a criarem princípios, leis, normas, dogmas. E esses dogmas, com o tempo, foram substituindo a palavra de Deus, a verdade de Deus. E foram as doutrinas básicas da salvação foram substituídas por comportamentos humanos. Mas eu acredito que nós estamos nos últimos tempos e que está na hora de restaurar o Evangelho, de restaurar a verdade de Deus, de trazer a verdade de Deus à tona. Primeiro porque a igreja, o corpo de Cristo, será liberto de tudo aquilo que o amarra a este mundo. E em segundo lugar, porque isso vai permitir o crescimento da igreja. Eu não vou lhe garantir que a igreja vai crescer em qualidade, em relação à postura, em relação a comportamento e conduta. Pode não ser, mas ela vai crescer em salvação, em fé, em manifestações do Espírito do Senhor. Por quê? Porque se está anunciando a verdade de Deus. E a verdade de Deus é a que prevalece. A verdade de Deus é a que dá vida. Portanto, aceite que em você foi imputada a justiça de Cristo. A única coisa que você deve fazer para manter a justiça de Deus na sua vida é continuar crendo que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são suficientes para suprir as suas necessidades espirituais. A sua ressurreição é a garantia. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Você está livre da condenação. E eu invito você a ler o capítulo 3 de Gálatas completo. Leia o capítulo inteiro, versículo por versículo, e vai anotando aquilo que lhe interesse relativo à justiça de Deus que é imputada ao homem. E também gostaria que vocês lessem profundamente a carta aos Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e meditem nos textos. Há uma coisa grandiosa e poderosa para vocês nesses textos, ok? Então, estamos no tempo certo de conhecer a justiça de Deus sobre nós. Nós aceitamos perguntas,
aceitamos questionamentos, aceitamos tudo aquilo, comentários que vocês quiserem mandar para nós. O meu número pessoal é 95991 41 57 12. Pode mandar pergunta pelo WhatsApp que a gente responde para você dentro das possibilidades. Tá bem?